Muitas vezes, quando a gente está vendo a transmissão ali ao vivo da Fórmula 1 ou um vídeo sobre essa categoria de algum canal aí no YouTube, a gente acaba ficando em dúvida sobre alguns termos que são usados para descrever algumas situações que ocorrem durante as corridas da Fórmula 1. E acaba que muitas vezes, mesmo a gente pesquisando realmente, procurando encontrar a definição desses termos, a definição é relativamente complexa, ou então a gente não consegue encontrar ela na internet ou nos meios que a gente tem para realmente encontrar esse tipo de definição super específica do automobilismo. E é por isso que eu estou aqui para explicar as palavras que a maioria das pessoas não sabem, ou então as palavras que algumas pessoas iniciantes no automobilismo realmente não sabem quando são faladas ali na Fórmula 1. Mas antes de eu começar realmente a definir essas palavras, eu já queria convidar você a se tornar um apoiador aqui do canal Hora do Piloto. Para isso é muito simples, é só você ver aqui a descrição desse vídeo ou então o comentário fixado, o primeiro comentário fixado, e clicar no link que tá lá. Assim você vai conseguir apoiar a Hora do Piloto e ajudar a gente a continuar fazendo vídeo de cada vez mais qualidade para você. Além disso, você não pode se esquecer de deixar o seu like aqui nesse vídeo, deixar o seu joinha, porque isso ajuda demais a fortalecer o canal, me incentiva a fazer vídeos melhores para vocês e também mostra para o YouTube que você tem interesse nesse tipo de assunto. Então já deixa seu like, mas fica ligado também, porque chegou a Hora do Piloto! Fala, piloto! Eu sou o Lucas Camargo, piloto de corrida há quase 9 anos e realmente alguns termos utilizados aí nas narrações de Fórmula 1, alguns vídeos aí específicos do YouTube não facilitam para quem está começando a ver esse esporte ou então até mesmo para quem não está envolvido no meio automobilístico. Mas vamos começar a falar um pouquinho mais sobre quais termos são esses e o que eles significam. Vamos começar falando sobre o overcut, que é realmente uma estratégia de ultrapassagem dentro dos boxes muito utilizada por diversos pilotos e diversas equipes na Fórmula 1. Ela sempre é utilizada quando o piloto que quer ultrapassar realmente tem uma vantagem, seja de pneus ou equipamento ou algo nesse sentido. Ou seja, mesmo com o equipamento que ele tem naquele momento da corrida, ele conseguiria ultrapassar o piloto da frente se tivesse pista livre. E dessa forma, ao invés de ficar tentando ser ofensivo a todo momento ali, até conseguir concluir a ultrapassagem, ele prefere realmente conservar os seus pneus, se manter atrás desse carro e esperar que o carro pare nos boxes para que ele possa dar voltas mais rápidas, mas agora com pista livre. Isso é realmente muito interessante, porque quando a pista está livre, ele não tem turbulência à sua frente e dessa forma desgasta menos os pneus, ele consegue ser extremamente rápido e aí, no momento da sua parada, esse tempo que ele ganhou em relação ao outro piloto que já havia parado, vai fazer com que ele saia dos boxes à frente do piloto que ele estava tentando ultrapassar por tantas voltas. Outro termo chama-se undercut, que é exatamente o contrário do overcut. Ao invés do piloto esperar ali atrás de outro piloto realmente que está à sua frente, ele realmente prefere parar nos boxes primeiro. E assim, com essa parada nos boxes, com pneus novos, ele consegue realmente fazer voltas cada vez mais rápidas e se aproximar do piloto que ele estava tentando ultrapassar e que realmente estava um pouco mais lento. E dessa forma, no momento em que aquele piloto que ele estava tentando ultrapassar para nos boxes, ele consegue ultrapassar esse piloto dentro dos boxes, já que ele estava bem mais lento enquanto ele estava na pista. E dessa forma, ele ultrapassa o piloto e aí se mantém à frente, fazendo um undercut. Blistering. Blistering é um fenômeno realmente que acontece nos pneus de Fórmula 1. Muita gente não sabe, mas muitas vezes os carros de Fórmula 1 têm problemas de superaquecimento. E quando isso acontece, algumas bolhas começam a se formar na superfície desses pneus e muitas vezes chegam a estourar. E dessa forma, aquela parte ali que foi afetada pelo blistering acaba perdendo aderência e aumenta a vibração do pneu, o que acaba prejudicando muito o tempo de volta, também a dirigibilidade do carro e muitas vezes pode até mesmo estragar componentes importantes em um carro de Fórmula 1, como por exemplo a própria suspensão do carro. Graining, aqui no Brasil, é chamado de farofa em muitos lugares aí do país, mas realmente é aquele detrito ali que é gerado pelos pneus, pelo desgaste do pneu. É realmente alguns pedaços ali de pneu que
que ficam espalhados pela pista, principalmente na parte suja do traçado, onde os carros não costumam passar. Mas, por exemplo, em situações de ultrapassagem, em que o piloto precisa sair do seu traçado para ultrapassar outro carro, ou então, numa situação em que o piloto errou ali o seu traçado, eles podem acabar pegando um pouquinho desse grain, ou então dessa farofa, e ela fica grudada no pneu que está em altíssimas temperaturas. E assim, esse pneu ali, esse resíduo de pneu usado, acaba fazendo com que o pneu novo perca muita aderência na pista. E como todo mundo sabe, quanto menos aderência na Fórmula 1, pior o carro fica e mais lento ele também fica. Então ele pode ser muito prejudicado nessas situações. Travar rodas. Muitas vezes os comentaristas dizem: ah, tal piloto ali travou rodas em tal curva, na entrada da curva, tal piloto travou rodas no momento da ultrapassagem. Isso quer dizer realmente o termo que é falado mesmo. É realmente isso literalmente, quando o piloto acaba exagerando ali no freio e trava os pneus, principalmente dianteiros do seu carro. Isso é mais comum com pilotos que realmente são mais agressivos com os freios. Também tem outras situações, como por exemplo, no momento de ultrapassagem ou quando acontece algum incidente ali na pista. Aí o piloto precisa realmente acionar os freios o mais urgente possível. Mas essa situação é extremamente prejudicial para os carros ali da Fórmula 1, já que deixa o pneu relativamente quadrado, ou seja, uma parte do pneu ali fica mais reta do que o restante do pneu. Isso causa muitas vibrações, muitos pilotos não conseguem pilotar o carro e acabam precisando realmente trocar os pneus. Além de que, é claro, também pode acabar afetando a suspensão do carro e ainda por cima pode acabar afetando também os tempos de volta. Tipos de pneus. Muita gente não sabe realmente quais são os tipos de pneus na Fórmula 1. E é exatamente isso que eu vou falar agora. Mas já adiantando, são 3 tipos de pneus utilizados na Fórmula 1. Vamos começar a falar sobre os pneus slicks ali da Fórmula 1, que são os pneus lisos e por isso tem maior área de contato com o asfalto. E assim, são muito mais rápidos em questão ali de pista seca na Fórmula 1. Esses pneus são subdivididos, eles podem ser mais duros ou mais macios. Quanto mais macio é um pneu de Fórmula 1, mais aderente ele é, mas em contrapartida, menos resistente, ou seja, ele se desgasta com muito mais facilidade. Quanto mais duro um pneu de Fórmula 1 é, menos rápido ele é, mas consequentemente ele é mais resistente e por isso pode durar muito mais voltas dependendo do piloto que estiver utilizando ele. Para pneus de chuva, nós temos 2 tipos de pneus e que fecham realmente essa questão aí dos tipos de pneus. O primeiro tipo é o pneu intermediário, que realmente fica ali entre o pneu de chuva extrema e os pneus slicks. Ele tem características ali dos 2 tipos de pneus. Eles apresentam sulcos que são capazes realmente de escoar a água ali da pista, mas não água em muita quantidade, água em média quantidade ali, quantidade intermediária. E por isso, eles realmente são muito mais rápidos do que pneus de chuva extrema em condições que a chuva não é tão forte assim. Apesar disso, se a chuva apertar muito, ele começa a aquaplanar e assim se torna até mesmo relativamente perigoso ali para os pilotos de Fórmula 1, além de ser muito mais lento do que os pneus de chuva extrema. E esses pneus de chuva extrema têm como principal característica sulcos extremamente profundos para conseguir escoar a maior quantidade de água possível enquanto os pilotos estão na pista. E dessa forma, mesmo com chuvas extremamente fortes, os pilotos geralmente conseguem ficar na pista. Downforce é outra palavra que muita gente não sabe o que significa aí no circo da Fórmula 1. O que ela significa? Na verdade, significa pressão aerodinâmica. É a pressão que acontece ali, que ocorre para baixo, que joga o carro para baixo, pressiona contra o asfalto. Essa pressão é gerada principalmente pela asa dianteira do carro e a asa traseira, apesar que outros componentes são extremamente importantes para que o carro realmente se mantenha no chão ali, se mantenha aderente na pista durante as voltas ali de um GP. E essa pressão aerodinâmica serve para potencializar o desempenho dos pneus do carro. E assim, o carro consegue ser muito mais rápido em curvas e quanto maior a velocidade da curva, mais aderente o carro fica, porque maior é a pressão do ar sobre o carro. DRS
DRS ou DRS aqui no Brasil. A sigla vem do inglês e significa Drag Reduction System. E quando a gente traduz para o português, significa sistema de redução de arrasto. Ou então, como a gente sempre fala, a asa móvel da Fórmula 1. Esse sistema é responsável realmente por fazer com que o ar passe de forma livre no aerofólio traseiro dos carros de Fórmula 1, na asa traseira. Isso acontece nos momentos ali de qualificação, quando os pilotos estão tentando fazer voltas mais rápidas para se qualificar para o grid de largada, ou então em momentos em que o piloto de trás está a menos de 1 segundo do piloto da frente. Assim, no meio das retas, eles podem abrir o DRS, o piloto que está tentando ultrapassar pode abrir o DRS e assim, de certa forma, em algumas situações, consegue finalizar a ultrapassagem ainda no meio da reta. Mas só para deixar claro, esse sistema só é utilizado, a asa traseira só abre no meio das retas. Isso porque é muito importante que a downforce da parte traseira do carro esteja realmente funcionando no momento das curvas, porque se não estiver funcionando, o carro fica totalmente descontrolado e vai com certeza sair de traseira na hora da curva. Então é muito importante que essa asa feche no momento em que o piloto for tentar fazer a curva, senão realmente não vai ser muito mais rápido e por isso ela só pode ser aberta na hora das retas na Fórmula 1. E muita gente não gosta desse sistema, não gosta realmente de ver carros ultrapassando os outros no meio da reta. Eu sou um desses que não curte muito isso, apesar de entender que o DRS é importante nesse momento aí da Fórmula 1, já que a gente não consegue ver ultrapassagens por conta da turbulência. E muitos outros pilotos também não curtem muito isso, como Max Verstappen e Lewis Hamilton. E eu fiz um vídeo exatamente sobre isso, sobre o que esses pilotos falam sobre essa Fórmula 1 de hoje em dia, o que deveria ser mudado. Eu vou deixar esse vídeo aqui em cima no card. Se você tiver interesse de assistir esse vídeo, é só clicar aqui em cima. Alguns termos utilizados na Fórmula 1 realmente são muito complexos e até mesmo a sua definição é meio complexa aí de ser entendida. Eu tentei explicar realmente da melhor forma aqui nesse vídeo, mas se você tiver ficado com alguma dúvida ou se você não entendeu algum termo, comenta aqui embaixo qual é a sua dúvida, que eu vou tentar responder todos os comentários, tá bom? E também, se você tiver entendido algum termo que você ainda não entendia até esse vídeo aqui, comenta aqui embaixo também qual termo é e já deixa a definição para a gente poder entender o que você entendeu sobre esse termo aqui nesse vídeo. Mas eu espero que eu tenha ajudado vocês a entender um pouquinho mais sobre a Fórmula 1, um pouquinho mais sobre o vocabulário utilizado pelos pilotos, pelas equipes, pelos narradores, comentaristas e também eu espero que você saia desse vídeo sabendo um pouquinho mais sobre essa categoria. Mas antes de você sair, eu queria te pedir para se inscrever aqui embaixo no canal para você não perder vídeo novo aqui do Hora do Piloto. Também é muito importante que você ligue o sininho, ative o sininho para todas as notificações, porque assim você não perde vídeo novo e eu também vou continuar ficando aí animado a continuar fazendo vídeo de cada vez mais qualidade para você. Mas também fique ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto!